Estamos em direto. Ouvíamos de fundo o coro nos últimos ensaios, nos últimos preparativos para vivermos esta paixão do Senhor. Efetivamente, hoje vivemos um dia de silêncio e de oração. Por isso mesmo, o acolhimento ao presidente desta Assembleia faz-se, não como habitualmente, de modo festivo, mas em silêncio, para significar este recolhimento profundo em que se encontra a Igreja. Profundo silêncio para anunciar, para invocar, para adorar e comungar a paixão e morte do Senhor. A celebração da paixão tem hoje um expressivo início, com uma procissão que agora se inicia em silêncio e com um gesto de prostração. Ao chegar junto ao altar, Dom António Couto, que preside esta celebração, vai-se prostrar e orar em silêncio. Como dizíamos, vivemos o dia de Sexta-feira Santa centrados neste mistério da paixão e orientada para a contemplação de Cristo na cruz. É um dia de silêncio, um dia de oração, e são muitos os sinais litúrgicos a indicarem-nos este espírito em que se realiza a celebração da paixão do Senhor. Não tocam os sinos, o altar está desnudado, a cruz coberta com um véu roxo, as velas apagadas e o sacrário vazio. O bispo e os restantes ministros dirigem-se para o altar em silêncio e revestidos de paramentos vermelhos para fazerem a devida reverência. Neste momento o bispo ajoelha-se em frente do altar e reza em silêncio por algum tempo. Todos se ajoelham. Hoje não há Eucaristia. A celebração da paixão do Senhor consta essencialmente de 3 partes: a liturgia da palavra, a adoração da cruz, símbolo da nossa salvação, e a comunhão. Depois todos se retirarão em silêncio, porque este é o dia em que Jesus Cristo morre na cruz. Por isso nos reunimos para expressarmos a nossa gratidão e a nossa fé, pois o sangue e a cruz de Jesus Cristo são a fonte da nossa vida, a luz do nosso caminho, a força que nos transforma. Preparemo-nos com o melhor recolhimento possível para assim podermos celebrar esta paixão do Senhor. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias. Santificai e protegei sempre os vossos servos, para os quais Jesus Cristo, vosso Filho, instituiu no seu sangue o mistério pascal. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos agora a primeira leitura do profeta Isaías, que anuncia Jesus Cristo, que vem para servir os homens por meio do sofrimento. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá e levar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca haviam tido contado, e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento,
como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o seu olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como o cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que o desquiavam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrastado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do nosso povo. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio dos malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse também encontrado mentira na sua boca. Aprova ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, mas se oferecer a sua vida como sacrifício e expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio e terá parte nos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as suas culpas, as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. Vai ser cantado o Salmo 30. Respondemos cantando as últimas palavras de Cristo na cruz.
Escutemos agora a segunda leitura da Carta aos Hebreus. Jesus Cristo não é apenas o homem das dores apresentado por Isaías. Escutemos. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento, e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Cristo obedeceu até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles, e quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam: Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás,
que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bufetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não te entregávamos. Disse-lhes Pilatos: Tomai a vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que me entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então tu és rei. Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma. Mas vós estáis habituados que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus no manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salva, rei dos judeus! E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vou-o trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu,
trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajedo, em hebraico Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado. E eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, nem lancemos sortes, para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados,
trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim, aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Acabamos de escutar a proclamação do Evangelho da Paixão por 3 sacerdotes. Um deles proclamou a parte narrativa, o outro as palavras dos diferentes atores e o terceiro as palavras de Cristo. Vamos a escutar agora a homilia de Dom António Couto. Senhor Dom Jacinto, Senhor Vigário-Geral, reverendíssimos sacerdotes, caríssimos acólitos, leitores, cantores, meus amados irmãos e irmãs. Hoje a nossa Igreja Catedral alarga-se para acolher também muitos irmãos que nas suas casas seguem esta celebração da Paixão do Senhor. Quero saudar de modo particular e com particular afeto os meus irmãos doentes e fragilizados. A todos nos foi dada a graça de nos reunirmos aqui na casa de Deus nesta Sexta-feira Santa para celebrarmos unidos de alma e coração à Igreja inteira, a una e santa, a paixão do único Senhor da nossa vida, aquele que nos ama, conforme a lição do livro do Apocalipse, aquele que nos ama, Jesus Cristo. E foi-nos dado seguir, passo a passo, com a conversão no coração e com o louvor no coração, o imenso relato da paixão do único Senhor da nossa vida, a partir do Evangelho segundo São João. Foi assim que atravessamos o Cédron e entramos no jardim. É de noite, mas arde a luz, a luz, a luz. É verdade que já não estamos todos. Judas perdeu-se na noite, na noite, na noite. Virá depois, com archotes e lanternas, mísero sucedâneo da luz e com armas, como um salteador. Vem prender a luz, mas cai encandeado. Tem de ser a luz a ofuscar-se por amor e a entregar-se a Ele por amor. Neste ponto preciso, referem os Evangelhos, que nós fugimos todos. Nós fugimos todos.
abandonando-o. E fugidos andaremos, e perdidos, na noite e no frio, até sermos por ele outra vez encontrados, acolhidos e recolhidos. Mas já, entretanto, Pedro, perdido, se acolhe a outra luz e se aquece a outro lume. E, interpelado, nega ter andado com Jesus, nega ter alguma coisa a ver com Jesus, nega ter parte com Jesus, nega mesmo conhecer Jesus. Bem vistas as coisas, parece que Pedro não conhecia mesmo Jesus. Na verdade, Pedro afirmou durante a ceia estar disposto a dar a vida por Jesus, porque era verdadeiramente amigo de Jesus. E pensava de resto que também Jesus estava disposto a dar a sua vida por ele, porque era verdadeiramente seu amigo. Sim, a amizade e a simpatia são o cimento de verdadeiros grupos de amigos. E é da nossa humana experiência que os amigos a sério, a doer, estão lá sempre, disponíveis para se ajudarem uns aos outros, para se defenderem uns aos outros, se necessário for, lutando contra os agressores do seu grupo de amigos ou de algum dos seus membros. Era assim que Pedro via Jesus, como fazendo parte do seu grupo de amigos. E estava disposto a arriscar a vida por Jesus, lutando por Jesus, se necessário fosse. É por isso que no jardim, quando os salteadores queriam prender Jesus, Pedro puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Mas Jesus segura a mão de Pedro com estas palavras imensas que só um amor imenso pode ajudar a entender. O cálice que o Pai me deu, não hei de bebê-lo? O que Jesus está a dizer é que o cálice que ele deve beber é um dom do Pai. Quanto amor é necessário para sabermos reconhecer na dor e no sofrimento não uma coisa para doer e estoicamente suportar, mas um dom extraordinário do amor do Pai, luminosa promessa de fecundidade e felicidade. Sim, Pedro era verdadeiramente amigo de Jesus, mas não conhecia mesmo Jesus. Pensava Pedro que a amizade de Jesus se esgotava naquele pequeno grupo de amigos que entusiasticamente o seguia desde a Galileia. A desilusão e a crise de Pedro acontecem quando Pedro se apercebe de que, afinal, a amizade de Jesus não se confinava a ele e ao seu grupo. Pelo contrário, a amizade de Jesus rebentava mesmo as fronteiras daquele pequeno grupo, pois Jesus amava de forma diferente. Tão diferente que amava também os seus inimigos, aqueles que o odiavam e o queriam matar, os que eram diferentes dele e contra ele, dando por todos, livremente e por amor, a sua vida. Foi ao ver este amor novo, interminável e incontrolável de Jesus, que não se limitava apenas àquele pequeno grupo de amigos, de fãs e de discípulos, mas abraçava também os que eram diferentes dele e contra ele, que Pedro entrou em crise profunda, se foi embora, andou perdido na noite e se foi aquecer a outro lume. Mas foi também
ao compreender verdadeiramente este amor novo e incontrolável de Jesus, que ama a todos, não se podendo confinar a uma pessoa ou a um qualquer grupo de amigos, que Pedro caiu de si abaixo e saiu do pequeno palco em que se encontrava para chorar lágrimas de dor e de amor novo. Como quem diz, com uma imensa expressão de espanto: há tanto tempo com ele e não o conhecia. E pode acontecer que também nós, amados irmãos e irmãs, sejamos levados a ter de dizer a mesma coisa e de sentir o mesmo abalo. Talvez tenhamos mesmo também de cair de nós abaixo. Mas é sempre tempo de implorarmos de Deus o dom das lágrimas e de começar a compreender este amor novo de Jesus, que a todos abraça, não sendo pertença exclusiva de ninguém. Sim, entendido e abraçado este amor novo, também Pedro saltará barreiras e fronteiras e irá pelo mundo inteiro anunciar e mostrar o amor novo que encontrou em Jesus, amando ele próprio da mesma maneira, até ao ponto de vir também ele a dar a sua vida por amor, amando também ele aqueles que o odiavam e o queriam matar e o mataram. Esta cruz gloriosa e vitoriosa que hoje adoramos expõe diante dos nossos olhos esse amor novo, puro e gratuito, sem motivo e sem fundo, sem barreiras, nem fronteiras, nem grupos, que Jesus dedica a todos, sem exceção, a mim e a ti, aos pobres, aos doentes, aos estrangeiros, aos indiferentes, aos que o odeiam e nos odeiam, aos que o perseguem e nos perseguem, aos que o mataram e nos querem matar, como está a acontecer em tantas comunidades cristãs da Síria e do Iraque, por exemplo. Sim, este Jesus que expomos e adoramos nesta cruz é de todos, ama a todos, dá a sua vida por todos. Portanto, não podemos guardar ou resguardar o nosso amor a Cristo no nosso pequeno grupo de amigos ou de pertença, mesmo nos grupos ou movimentos intra-eclesiais, tantas vezes autorreferenciais. Compreendamos bem que Jesus rebenta todas estas ligaduras e é só saindo ao encontro do outro por amor, e é só sendo evangelizadores no meio deste mundo que cumprimos o mandamento de Jesus de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. A peregrina Igéria, oriunda da Galiza, nossa vizinha neste noroeste peninsular, que em finais do século IV visitou demoradamente os lugares santos, diz-nos que a Santa Cruz era então exposta à adoração dos fiéis 2 vezes no ano, em 14 de setembro e em Sexta-feira Santa. Igéria descreve assim a adoração de Sexta-feira Santa. Passo a citar: desde as 8 horas da manhã até ao meio-dia, todos passavam, um por um, inclinam-se
tocam a cruz com a fronte e depois com os olhos a cruz e a inscrição. A seguir beijam a cruz e saem, sem que ninguém toque com a mão na cruz. Obviamente, para não retirarem nenhum bocadinho dessa cruz, entenda-se bem. Adoremos nós também, com amor, amados irmãos e irmãs, neste dia de Sexta-feira Santa, a Santa Cruz do único Senhor da nossa vida. Ao acariciarmos a cruz de Jesus, sintamo-nos também por Ele acariciados. Com o intuito de mostrar a comunhão das igrejas de todo o mundo com a Igreja de Jerusalém e da Terra Santa, o Papa Leão XIII instituiu em 1887 o dia de Sexta-feira Santa como jornada de oração e ofertório pontifício de ajuda à custódia dos lugares santos e à Igreja presente na terra de Jesus. Nesse sentido, o contributo que hoje depusermos aos pés da cruz do Senhor destina-se à conservação dos lugares santos da Terra Santa. E é também uma carícia fraterna para os nossos irmãos perseguidos até ao sangue nas igrejas irmãs do Médio Oriente, sobretudo na Síria e no Iraque. Irei, Senhor, em procissão de amor, beijar a tua cruz. E quando eu olhar para ti, para o teu rosto ferido e desfigurado, para as tuas muitas chagas a sangrar, dá-me a graça de aí ver bem o meu pecado. E quando tu, Senhor, olhares para mim, com esse meigo olhar de serena compaixão, dá-me a graça de aí ver o teu perdão nunca poupado e de sair com o coração transfigurado. Amém. Acabamos de escutar a homilia de Dom António Couto, neste dia em que celebramos a paixão do Senhor, do único que nos ama, o único Senhor da nossa vida. Dom António Couto centra-se na figura de Pedro, que na sua humana experiência de amizade e simpatia com Cristo, descobre Jesus, que ama de forma diferente, ama mesmo os seus inimigos. Ao ver este amor novo, Pedro entra em crise, mas ao compreendê-lo, chora lágrimas de amor novo. Nas palavras de Dom António Couto, neste abalo talvez também nós tenhamos de cair de nós abaixo para compreender e abraçar este amor novo, puro e gratuito, sem barreiras e sem fronteiras. Procedemos agora a uma extensa e imensa e intensa oração, alargada ao mundo inteiro, neste grande dia da celebração da Paixão do Senhor em Sexta-feira Santa. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja, dispersa por todo o mundo, persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja
para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos pelo nosso Bispo António e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos, por todos os membros da comunidade cristã, e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos catecúmenos, para que Deus, nosso Senhor, os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus, nosso Senhor, lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo cristão, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo povo judeu, para que Deus, nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrar a verdade
e a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na união da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos pelos que não creem em Deus, para que pela retidão e sinceridade da sua vida cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descansa o seu coração, concedei-lhes que, no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos nossos governantes e de todas as nações, para que Deus, nosso Senhor, dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti os nossos governantes, para que com o vosso auxílio se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar nas suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Escutamos a oração universal deste dia, que é mais longa e feita de maneira diferente do habitual. Vamos agora para acolher nesta catedral e no nosso coração a cruz do Senhor. Interrompemos a nossa observação porque Dom António Couto falava-nos precisamente do momento que se segue a esta oração universal, a apresentação e adoração da Santa Cruz. Do anúncio e da invocação, passamos agora à paixão e morte na cruz adorada. A cruz que é hoje o centro da nossa celebração. E levamos a cruz vitoriosa do Senhor para a adorar. Na cruz, Jesus venceu todo o mal e tudo o que há de morte em nós. Da cruz brota uma fonte inesgotável de vida. Não sabemos ao certo quando os cristãos começaram a veneração da cruz. O crucifixo é desde o início o símbolo
mais universal do cristianismo e um livro aberto que nos fala do amor. Este comovente rito da adoração da cruz traduz um diálogo íntimo entre Cristo e os fiéis. Aquele que transporta a cruz convida os presentes à adoração, dizendo em alto e bom som: eis o madeiro da cruz. A que todos respondem: vinde, adoremos. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. A cruz que é agora trazida será depois entregue ao Presidente da Assembleia. Mas por 3 vezes escutaremos: eis o madeiro da cruz. A que todos nós respondemos: vinde, adoremos. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Esta cruz que será mostrada aos fiéis para que todos possam contemplar e adorá-la, esta elevação da cruz e a adoração a que se seguirá afirmam esta vitória decisiva de Cristo diante dos olhos dos fiéis. Atualiza-se assim o ato mais essencial da história da salvação do mundo. A este, eis o madeiro da cruz, continuaremos a responder: vinde, adoremos. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Escutamos este vinde, adoremos, rito que quer significar um verdadeiro triunfo. O Cordeiro imaculado sobre a cruz, vemo-lo ao mesmo tempo triunfante, como no livro do Apocalipse. O Cordeiro que foi imolado é digno de receber a honra e a glória. De facto, o cristianismo não tem nada mais importante para mostrar ao mundo do que a cruz. A cruz pela qual ajoelhamos e beijamos. O primeiro a ajoelhar
e a beijar a cruz é o Presidente da Assembleia, neste caso o Bispo da Diocese de Lamego, Dom António Couto. Todos os presentes, a começar agora pelos sacerdotes, vão fazer o mesmo ato de adoração. Entre silêncio e oração, o mais profundo que se respira aqui é efetivamente o convite à reflexão e à oração que nos é feito. Em procissão todos fazem reverência à cruz, com uma simples genuflexão e beijando a cruz. Este rito de adoração da cruz, oriundo de Jerusalém, onde já existia no século IV. Este gesto depois será acompanhado também por cânticos. Organiza-se uma procissão no corredor central como se fosse para a comunhão. Façamo-lo sempre desta maneira, reverente e em espírito de adoração. Recolhamo-nos também nós para vir adorar esta cruz que é mostrada ao mundo.
Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos que pela vossa cruz redimiste o mundo. Hoje é sobre a cruz que nos concentramos mais vivamente. Meditamos sobre o mistério da cruz, que se perpetua pelos séculos no sacrifício de tantos crentes, de tantos homens e mulheres associados pelo martírio à morte de Jesus. Contemplamos o mistério da agonia e da morte do Senhor, que continua ainda em nossos dias, na dor e no sofrimento de muitos indivíduos e povos. Neste dia em que Cristo Nossa Páscoa foi imolado, a Igreja olha para a cruz do seu Senhor e Esposo e adora
comemora o seu nascimento do lado de Cristo, adormecido na cruz, e intercede pela salvação do mundo inteiro. De seguida escutaremos o coro cantar os impropérios. Os impropérios são as queixas divinas que a liturgia põe na boca de Cristo. Depois da adoração à cruz, preparamo-nos agora para o momento da comunhão. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso direito de hoje, perdoai-nos os nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Felizes
os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor nosso, que entreis em meu lugar, vos dizei uma palavra. Cristo, morre pela vida eterna. Por uma antiquíssima tradição, a Igreja neste dia não celebra a Eucaristia. A Sagrada Comunhão será agora distribuída aos fiéis, apenas dentro da celebração da Paixão do Senhor. No entanto, aos doentes que não podem participar nesta celebração, obviamente que pode levar-se a qualquer hora do dia. Dia de sexta-feira, Sexta-feira Santa, em que a história mudou. O sofrimento e a morte, experiências mais profundas e mesmo dolorosas do homem, foram ultrapassadas e vencidas pelo amor que Deus nos revelou em seu Filho, Jesus Cristo. O sofrimento é de facto companheiro assíduo e ao mesmo tempo perturbador desta caminhada que é a nossa vida. Está sempre presente, convivemos com ele todos os dias, mas apesar disso não o conseguimos explicar totalmente. É difícil compreender a sua natureza e ainda muito mais difícil aceitá-lo como companheiro de viagem. No entanto, quando lutamos pela vida, nós vamos nos aproximando da morte. E quando estendemos o olhar para os outros e para o mundo, então ainda mais claramente o vemos. Por vezes até temos a sensação de que a história e o mundo avançam somente através da dor, dos conflitos, daquilo que é a guerra visível a nossos olhos. Mas Dom António Couto lembrava-nos hoje, na homilia, que à semelhança de Pedro todos nós precisamos experimentar, ter a experiência de amizade e de simpatia com Cristo e descobrir este Cristo que ama de forma totalmente diferente. Aí conseguiremos rebentar todas as ligaduras para sermos verdadeiramente evangelizadores e sermos capazes de amar-nos uns aos outros.